Boa noite. Eu queria falar uma coisa hoje para vocês que estava... Eu venho pensando, meditando há algum tempo já, e hoje, quando estava pensando no que trazer na célula, eu tenho uma série de rabiscos e rascunhos que eu deixo, e esse rascunho me pegou para falar. Vocês já perceberam como o mundo hoje está tudo volátil? Parece que nada mais tem significado, as coisas são muito fluidas, muito líquidas, as coisas parecem que acontecem, acabam e a gente fica com uma percepção que é tudo muito instável, parece que não há mais aquela firmeza, as coisas hoje em dia parece que se quebram muito fácil, se trocam muito fácil, você não tem perenidade nas situações. E eu percebo que isso realmente tem acontecido bastante. E aí, olhando um texto bíblico, eu queria meditar nesse texto bíblico com vocês, que está lá em Romanos 8, Paulo fala bem sobre coisas que são duradouras, coisas que são eternas, coisas que, independente da circunstância que a gente passa, são circunstâncias que devem nos firmar. E lá em Romanos 8, no versículo 38 e 39, Paulo vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando eu estava vendo essa passagem, eu, há um bom tempo atrás já tive conhecimento de um livro, eu cheguei a ler esse livro, alguns trabalhos que nós tivemos que fazer lá na Teológica da Batista, e eu li que é um sociólogo polonês, ele já morreu, ele morreu acho que em 2017, se eu não me engano, chama Zygmunt Bauman, esse sociólogo. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Tempos Líquidos. E ele, nesse livro chamado Tempos Líquidos, ele fala do que é a nossa sociedade hoje em dia. Então ele escreve que a maioria dos relacionamentos, a maioria das situações que nós passamos, a maioria dos momentos que nós nos encontramos ficaram muito frágeis ultimamente. E ele explica que isso vem de uma consciência que a sociedade vem tendo, de que nada mais é duradouro. Então as pessoas ficam com uma vontade muito louca de viver o hoje, as pessoas querem viver um relacionamento agora, querem resolver alguma coisa imediatamente, e tudo isso cria uma situação líquida, que nem ele chama, uma situação sem coisas palpáveis, sem nada que você possa mensurar, porque assim como uma paixão começa, ela termina. Então parece que as pessoas não cultivam mais uma verdadeira amizade, não cultivam mais um verdadeiro relacionamento, ninguém quer investir no verdadeiro relacionamento. É mais fácil assim, não deu certo, separa, não deu certo, troca, não está bom aqui, vai para outro lugar, não está bom nessa circunstância, faz outra. Ah, mas aquele telefone que eu tenho já não é tão bom quanto o do meu vizinho, então vende aquele e compra outro. Então, eu lembro, quando eu tive meu primeiro celular, ele só ligava, e que maravilha que era ele só ligar, ligava e recebia ligação, e era um tijolo. Era um enorme aquele aparelho. Ele levava na cintura que parecia que estava com um tijolo na cintura. E todo mundo fazia questão de andar com aquele tijolo. E ele só ligava e todo mundo ficava contente. Hoje você vai comprar um aparelho, a primeira coisa que você pergunta, ele tem o WhatsApp, ele fala no Facebook, ele conecta na internet, ele faz tal coisa. Se não fizer, eu não quero. Então parece que a gente tem uma necessidade de o tempo todo estar em movimento. O problema é que esse tempo todo em movimento não criam raízes na nossa vida. E infelizmente nós estamos numa sociedade que não cria raízes. É uma sociedade que aparentemente não tem história, não liga para a história. É uma sociedade que se deixa levar por aquilo que se fala, e não por aquilo que você vai estudar e buscar nos livros para ver se é uma verdade. Quantas e quantas vezes a gente pega uma pessoa e você vê ela falando, e até dentro da palavra, erros de contexto, erros de análise. Pô, mas como é que você está falando um negócio desse? Não, porque eu ouvi fulano falar, que ciclano falou, que beltrano falou. Quer dizer, nós estamos no meio de uma sociedade que parece que a cultura
parece que o estudo, parece que o buscar aprender alguma coisa ficou muito cansativo. Eu vou no Google, se eu quero conhecer alguma coisa, eu vou no Google e dou um Google lá e vejo as coisas. Quer dizer, não existe mais um compromisso. E, infelizmente, essa sociedade que está confundindo, ao meu ver, muito ter muitas coisas do que ter coisas boas, porque é mais eu ter em quantidade do que eu ter em qualidade. É só a gente pegar as pessoas que dizem que tem amigos no Facebook. Eu não entendo uma pessoa que diz que tem 1.500 amigos no Facebook. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Então, a pessoa está preocupada em dizer quantidades. Quer dizer, ela provavelmente não sabe nem o que é amigo. E provavelmente ela nem tem amigos. Ela tem um monte de gente que se relaciona com ela de uma maneira que acaba num simples clique. Ah, a pessoa falou uma coisa que eu não quero, eu bloqueio ela e tal. Agora, por que eu quis trazer essa palavra hoje? Porque esse mundo, ele acaba afetando a igreja. Esse pensamento do mundo, infelizmente, afeta a igreja. E aí a gente percebe muitas e muitas pessoas que são afetadas no seu relacionamento com Cristo exatamente por causa dessa liquidez que o mundo oferece. Então, são pessoas que se relacionam com Cristo somente quando precisam de alguma coisa. São pessoas que querem se comprometer com Cristo somente no momento da necessidade. Aí no momento da necessidade ela busca, ela vem para a igreja, ela vem. Passou a necessidade, o Cristo atendeu aquela necessidade e pronto. Ela já não busca mais Cristo com tanta vontade. Isso é uma consequência desse mundo que nós estamos vivendo. É uma consequência de não criar relacionamento. Porque quando nós criamos relacionamento, quando nós desenvolvemos relacionamento, nós precisamos nos firmar naquele relacionamento. Nós precisamos criar raízes. E criar raízes com Cristo é buscar o tempo todo. É procurar estar na presença dele o tempo todo. A gente muitas vezes não consegue, por mais que a gente tente. Somos humanos, muitas vezes a gente dá uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali. Mas é entender que nós podemos estar com Cristo o tempo todo. Só que muitas vezes a gente começa a deixar com que essa correria desse tempo doido afete o nosso relacionamento com Ele. Ah, hoje não deu tempo de orar. Ah, hoje não deu tempo de ler. Ah, hoje não deu tempo de falar de Cristo. Hoje não deu tempo de ouvir Cristo. Hoje não deu tempo. E o que a gente mais ouve de desculpa é isso. Ah, mas eu tive um monte de problema no trabalho. Você não sabe como foi meu dia no trabalho. Eu cheguei em casa com a cabeça tão confusa, tão complicada, que não dava tempo de ler a Bíblia. Aliás, eu nem quis ler a Bíblia, porque se eu fosse ler a Bíblia, ia me fazer até mal, porque eu não ia me concentrar na leitura como eu acho que Deus merece. Quer dizer, a gente imagina até o que nós podemos dar para Deus. A palavra diz simplesmente que a gente tem que ler, tem que buscar. E deixa que Ele opera quando a gente faz isso. Se a gente for buscar de coração, mesmo que a gente estava cansado, eu acho que aqui todo mundo já teve alguma experiência desse tipo, de você estar literalmente bem cansado, e falar assim, eu vou ler a Bíblia, mesmo cansado. E parece que quando você começa a ler, e você ora antes de ler e pede que Deus dê a direção, parece que aquele teu cansaço vai embora, a leitura fica uma coisa agradável, o tempo parece que você nem vê passar. Mas hoje em dia a gente prefere dar desculpas. E isso tem influenciado muito a vida cristã, porque a vida cristã também tem ficado tão líquida quanto a gente tem visto no mundo. E aí a gente vê um monte de cristãos que nos comprometem. Mas na hora do aperto buscam. Na hora do aperto vão nas campanhas, na hora do aperto vão no monte, tudo mais, mas passou tudo isso, passa. E isso é que a gente precisa lutar contra. Essa fragilidade de buscar Cristo, a gente precisa buscar contra. A gente precisa lutar muito contra isso. Como é que a gente luta? Primeiro, fazendo uma boa reflexão. Será que nós estamos nesse momento? Será que a nossa vida está num momento desse? Será que essa liquidez do mundo tem me afetado de tal maneira que o meu próprio relacionamento com Cristo tem ficado líquido? Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Feito isso, nós temos que buscar consertar esse relacionamento. Buscar ir à presença dele. Ir à presença dele para quê? Para que seja restaurado esse relacionamento em nós. Porque quando eu leio esse texto de Romanos,
Sabe o que eu percebo? Que independente dos nossos altos e baixos, independente de nós muitas vezes nos relacionarmos de forma líquida com Ele, hoje eu não vou na igreja, hoje não dá para ir na igreja, deixa que a semana que vem eu vou, na outra semana não, a outra eu vou, pô, afinal de contas, eu tenho o meu jeitinho de buscar Deus antes de dormir, eu faço uma oraçãozinha, quer dizer, a gente vê muitas desculpas que nós mesmos damos para tentar nos convencer que nós estamos no bom caminho junto com Jesus. Mas o que eu entendo nesse texto que Paulo escreve é uma coisa fantástica, que o texto diz que independente de tudo que a gente passa, independente desse nosso alto e baixo, o amor de Deus não muda. O amor de Deus é o mesmo por nós. O amor de Deus é aquele mesmo amor que Ele nos tocou quando nós começamos a ter o chamado primeiro amor por Ele. E isso não muda. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nós temos um Deus que entregou o seu próprio Filho, que foi a expressão máxima do amor dele, e que Jesus veio a essa terra para ensinar-nos os princípios e valores do reino. Você sabe que os dois principais ministérios de Jesus aqui na terra foi o ministério do ensino e os milagres que ele fazia. Os milagres eram para mostrar o poder de Deus, para que as pessoas vissem nele o Filho de Deus. E o ensino que era o mais importante, porque o ensino estava trazendo as pessoas à presença de Deus. Porque o ensino é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento dos princípios e valores de Deus que faz a diferença na nossa vida, não são os milagres pelos quais a gente passa. Eu já ouvi essa expressão, eu já falei ela algumas vezes, se milagre convertesse o coração de alguém, o povo de Israel estava andando de joelho até hoje. Eles passaram no meio do mar. E logo depois que eles passaram no meio do mar aberto, eles viram todo mundo que estava atrás deles morrer. Quer dizer, Deus deu um livramento tremendo para eles e 3 dias depois eles estavam reclamando que iam morrer de fome. 3 dias depois eles estavam dizendo que não tinha água. 3 dias depois eles estavam dizendo por que nós saímos daquela terra. Então receber milagres não significa que a gente se converte. Pode até em um determinado momento dizer, puxa, como Deus é grande, olha o que Ele fez por mim. Mas se a gente entrar no corre-corre desse mundo líquido, isso se desfaz. Porque o milagre também fica líquido. E esse é o grande problema, a gente não entender isso. E quando Jesus vem, o que Ele queria? Construir relacionamentos. Jesus queria formar pessoas com raízes. Por isso que Jesus fala tanto do perdão, fala tanto do amor uns aos outros, fala tanto da colaboração. Se vocês pegarem a maioria dos sermões de Jesus, dos ensinos de Jesus, qual a essência dos ensinos de Jesus? Ele está falando dos princípios de um reino que são imutáveis. Então ele está falando do princípio de um reino que não é volátil, não é líquido, é um princípio sólido. Tanto que tem uma palavra que ele diz que quem está focado ou quem está firmado nesses princípios é que nem aquele homem que constrói a sua casa sobre as rochas. E aí vem as águas e não conseguem tirar a casa da solidez onde ela estava colocada. Esses são os princípios e valores. Eles não mudam com o tempo, eles não mudam. Por isso que eles são imutáveis, os princípios de Deus. Mas além de ensinar esses princípios, o que Jesus ensina para nós? Que relacionamentos são importantes. Relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, isso são importantes. Por isso que ele fala tanto do perdão, por isso que ele fala tanto de restauração, por isso que ele fala tanto de reconciliação, por isso que ele fala tanto do amor. E é isso que a gente tem que entender, porque sem isso, sem entender esse amor de Deus por nós, sem entender que esse amor de Deus não é como o nosso, que depende da nossa vontade. Já imaginou se o amor de Deus por nós dependesse como se a nossa vontade fosse diferente? Por isso que o amor de Deus é imutável. Por isso que o amor de Deus é incomensurável. Porque independente do que a gente faça. Paulo diz claramente, independente do que a gente faça. Eu vou ler de novo esse versículo para vocês entenderem o que Paulo está escrevendo assim. Ele está dizendo o seguinte, Paulo tinha passado tantas coisas na vida dele, a própria conversão dele, a própria momento que ele ficou 3 dias cegos, o próprio mover de Deus sobre a vida dele.
Muitas vezes quando a gente vê a vida de Paulo, a gente não entende, porque às vezes a gente leu a Bíblia sem muito entendimento das datas em que acontecem. Mas entre Paulo ter ficado cego e fugir, para virar o Paulo que começa a pregar, levam-se quase 15 anos. Alguns dizem um pouco mais. E durante esse período diz que Paulo vai para o deserto da Arábia, é ministrado por Jesus durante 3 anos, por isso que ele dizia que ele era um apóstolo também, porque ele também ficou com Jesus 3 anos. Depois ele é levado para Antioquia e fica lá dando aula. Aliás, Antioquia não, ele vai para Tarso, que era a cidade dele, e fica dando aula. Até que Barnabé, em Antioquia, tem um cara que dá uma aula boa lá em Tarso. Como a igreja que está crescendo e está precisando de gente, vamos chamar ele para vir para cá. Então, eu olho para a vida de Paulo e vejo esse cara teve relacionamento com Deus. Ele tinha tudo para ser o líder do Sinédrio. Ele tinha tudo para ser um grande líder religioso dos judeus, até pelo ensinamento que ele teve e tudo, ele estava sendo preparado para isso. E de repente, ele vai dar aula. E fica lá dando aula durante 10, 12 anos. Quietinho no canto dele, falando o que Deus podia ter feito pela minha vida, ele já fez. Só que quando Deus pega ele e diz, bom, agora eu vou começar a fazer coisas na sua vida, agora vamos mudar a cena. E aí ele escreve esse texto. E olha como é que ele começa esse texto. Ele diz assim, pois estou convencido. Quer dizer, as experiências que ele teve, o relacionamento com Deus que ele teve, o que ele viu do mover de Deus na vida dele e através da vida dele, o convenceram. Mas convenceram ele do quê? Convenceram ele de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. E veja que interessante, ele não fala do passado. Por que ele não fala do passado? Porque em Cristo, nova criatura, nós somos. O passado foi reescrito. O passado não existe mais para quem é de Cristo. Então ele diz assim, nem o que eu faça no presente, nem o que eu venha a fazer no futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o gozado que ele diz assim, não é por nossa causa, é por causa de Deus. Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então é por causa desse amor. Nós podemos olhar para esse tempo líquido que está por aí, para essas coisas líquidas que estão acontecendo, e procurarmos ser diferentes. Procurarmos chegar para essas pessoas que vivem esse mundo líquido e dizer para elas, tem algo sólido. Já perceberam que quem vive nessa liquidez do mundo atual nunca está satisfeito com nada? Essas pessoas nunca estão completas. Parece que elas estão sempre procurando alguma coisa que as satisfaça. E nós temos algo que satisfaz. Nós temos Cristo Jesus. E nós podemos dizer a essas pessoas, nós temos algo sólido. Nós temos algo que nos satisfaz muito mais do que trocar um aparelho a cada um ano, porque a tecnologia muda. Nós temos coisas sólidas, coisas que nos sustentam, coisas que nos dão princípio, nos dão valores e nos dão direção no nosso caminho. Amém? Era isso que eu queria falar para vocês.